preparados para mais uma aula de história? Hoje a nossa aula é de número 26. Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje. Então, como de costume, você vai precisar do seu caderno para fazer as anotações, do lápis, da borracha e dos lápis coloridos. Eu vou dar um tempinho para vocês separarem esse material e eu já volto. Certo? Materiais separados. Então, hoje, vocês vão escrever aí no caderno de vocês as seguintes informações. A data de hoje, o número da nossa aula e o título. Eu já vou complementar essas informações. Então, a princípio, vocês vão registrar isso no caderno e eu já passo colocando aí as próximas informações para vocês complementarem. Tudo certo? Então, agora, complementando as informações, a nossa aula é 26 e o nosso título é Imigrantes nos séculos 20 e 21, Êxodo Rural. Um tempinho para vocês complementarem esse registro. Tudo registrado, então vamos iniciar a nossa aula fazendo a nossa revisão. Na aula anterior, nós estudamos sobre os movimentos migratórios no Brasil e nós vimos quanto o Brasil é composto por uma diversidade de etnias e as contribuições que esse povo trouxe para nós. Também estudamos sobre o êxodo rural e os motivos que levaram ao êxodo rural nos anos de 1970 a 1980 no estado do Paraná. Também escutamos a música Juvenar, representada e cantada pelos professores de Guaratuba. Estão lembrados? Continuando, então, hoje na aula 26,
nós vamos fazer, né, uma revisão e vamos continuar conversando sobre o êxodo rural. Para isso, eu trago a seguinte tela, acompanhem a leitura comigo. O êxodo rural é um movimento migratório específico em que as populações que vivem no campo migram para as cidades em busca de melhores condições de vida. Como é, né? O que eles buscam para melhorar a condição de vida? Vocês estão lembrados sobre o que nós discutimos na aula anterior? Continuamos aqui. Por maiores ofertas de emprego, por acesso a serviços de saúde e serviços de educação. Então, esses são alguns motivos que levam com que as pessoas, né, com que os moradores de uma área rural venham para as cidades e passem a morar nessas cidades. Esses motivos, né, essa saída do campo para a cidade, nós damos o nome de êxodo rural. Continuando aqui, crianças, agora nós vamos fazer nossa primeira atividade. Olhem do que se trata. Anote e ilustre 3 motivos das migrações do êxodo rural. Para que vocês consigam responder essa questão, durante a atividade eu vou colocar as 2 telas que nós acabamos de fazer a leitura, para auxiliar vocês. Então, nesse primeiro momento, eu vou deixar um tempinho para que vocês copiem essa atividade e em seguida o tempo para que vocês realizem a atividade.
Tudo certo, crianças? Vocês conseguiram resolver e fazer o desenho? Fiquei curiosa para saber e ver como ficou a atividade de vocês. Então, vamos acompanhar aqui a correção? Então, lembro que eu falei que eu ia colocar o texto, né, para ajudar a vocês responderem essa questão. Então, o êxodo rural é um movimento migratório específico em que as populações que vivem no campo migram para as cidades em busca de melhores condições de vida, né? Então, eles estão buscando melhorar as condições de vida. E o que mais que eles buscam? Então, eles buscam também por maiores ofertas de emprego, por acessos aos serviços de saúde e serviços de educação. Foi isso que você colocou no seu caderno? Então, você está de parabéns. Se não foi isso, eu vou deixar um tempinho essa tela para que você complemente a sua resposta. Certo aí, crianças? Então, vamos em frente. Olhem o que eu trago para vocês. Uma charge. Nós vamos analisar, né? Eu vou dar um tempinho para que vocês olhem, observem os detalhes dessa charge e eu já volto conversando um pouquinho com vocês sobre ela. Crianças, vocês observaram? Então, primeiramente, vamos lembrar o que é uma charge. Então, a charge é um desenho, né, que aborda um tema da realidade, muitas vezes de forma crítica, certo? Agora, nós vamos fazer a nossa atividade. Vejam do que se trata a nossa próxima atividade. Então, primeiro, um tempinho para vocês descreverem o que está acontecendo nessa charge.
falar um pouquinho sobre a charge, eu quero que vocês realizem mais uma atividade. A nossa atividade de número 2. Por que podemos afirmar que a charge fala sobre o êxodo rural? Então, um tempinho aí para vocês fazerem essa atividade.
Ok, crianças? Então vamos relembrar o nosso texto inicial que fala sobre o êxodo rural para a gente entender um pouquinho, né, sobre o que é a representação da charge e do êxodo rural. Então, olhem lá, o êxodo rural é um movimento migratório específico em que as populações que vivem no campo migram para as cidades em busca de melhores condições de vida. Vocês viram que ali, né, na representação da charge, o desenho representava uma pessoa em sua casa, né, à frente da sua casa, saindo para ir para outro lugar. Quando a gente analisa o desenho, a gente percebe que esse desenho representa o campo, certo? Continuando aqui, por maiores ofertas de emprego, por acesso aos serviços de saúde e serviço de educação. Vocês lembram sobre os balãozinhos? Então, vou colocar aqui a charge de novo para a gente verificar e fazer a correção. Olha lá, dá a entender que é uma pessoa que está saindo do campo, né? Observem que a casa ali está com a porta fechada, com as janelinhas fechadas, e ele está indo a caminho de pegar um ônibus, né? Para capital, Viação Capital. E enquanto ele está nesse caminho, qual é o pensamento dele? Que ele vai ter uma outra casa na cidade, que ele vai ter um emprego, né? Esses balãozinhos do sonho, é o sonho que ele está levando com ele, certo? Então, agora que a gente já fez a nossa correção, vamos em frente. Então, com o êxodo rural, as pessoas passaram a sair do campo e ir para as cidades, visando melhores condições de vida. Mas nas cidades tivemos alguns problemas ocasionados pelo êxodo rural, tais como o desemprego. Então, muitas pessoas que saem do campo para morar nas cidades não conseguem um emprego, né? Então, a gente tem aí um aumento do desemprego, né? As empresas, as indústrias, ou até mesmo o comércio não consegue acompanhar a quantidade de mão de obra a ser ofertada. Outro problema é o aumento do subemprego. O que é o subemprego? Então, como a pessoa não consegue um emprego, né? Ela se sujeita a trabalhar no subemprego, que são aqueles empregos não formalizados. Então, por exemplo, não tem uma carteira assinada. Aí não garante os seus direitos como trabalhador. E também nós temos o aumento das favelas, né? As pessoas não têm emprego, se sujeitam a trabalhar nos subempregos e aí não conseguem comprar uma moradia digna, né? E a gente tem aí o crescimento das favelas. Continuando aqui, crianças, e como está o êxodo rural nos dias de hoje? Então, ainda, né, atualmente, o êxodo rural acontece, só que numa menor percentual do que no passado. Por que é no menor percentual? Porque hoje nós temos ações governamentais que incentivam, né, os trabalhadores rurais a permanecerem nas suas áreas, tratando aí de melhores condições de trabalho, facilitando o financiamento, por exemplo, de maquinários para essas pessoas trabalharem no campo, tá? E dessa forma, conforme as políticas públicas para essa questão, tá? Continuando aqui, e quais são as consequências, né, sobre o êxodo rural? Então, nós temos a diminuição da população rural, a escassez de mão de obra e diminuição de produtos de alimentos, né, de produção de alimentos, diminuição de matéria-prima e aumento da inflação. Também um aumento no custo de vida, né? Quando eu falo que aumenta a inflação, os produtos vão ficando mais caros e nós temos um aumento no nosso custo de vida. E agora, para finalizar, é a sua vez. Você vai fazer a nossa última atividade. Faça uma charge sobre as consequências do êxodo rural. Então, eu vou dar um tempinho aqui para que vocês escrevam sobre isso e eu já coloco as consequências para que vocês possam aí criar a charge de vocês.
crianças, tudo certo. Se você não conseguiu terminar a sua charge, não tem problema. Depois você termina com calma, tá? Então agora eu me despeço de vocês com um super beijo e até a próxima aula!